Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando aqui pela TV Santa Cecília mais um Ponto de Vista. Segunda-feira, hoje, dia 14 do mês de setembro. Mês que vai passar muito rapidamente, não é? Depois de setembro, as coisas caminham com uma rapidez muito grande. Espero que todo mundo tenha tido um excelente final de semana e vamos começar essa semana com muito otimismo, com muita garra, não é? Mas tomando os devidos cuidados para a prevenção do Covid, que está realmente ainda muito forte no Brasil, matando muita gente. Até já registrar no início do programa aqui a morte do artista Parreirito, né? Que é a primeira voz do trio Parada Dura já há mais de 30 anos. Depois da morte do Barreirito, que era irmão dele, não é? O Barreirito teve um acidente aéreo com o trio Parada Dura, isso na década de 80, me parece que em 82, me lembro mais ou menos em 82, e o Parreirito tomou o lugar do irmão do Barreirito, e de lá para cá é a primeira voz do trio Parada Dura. Estava internado lá em Belo Horizonte pelo Covid, por causa do Covid, e aos 67 anos teve outras complicações aí também levado pelo Covid e faleceu na noite de ontem. Então o Brasil aí perde aí um grande artista da música sertaneja, que é o Parreirito, que faleceu ontem. Estamos começando aqui e já atualizando aí com 131.663 mortes. O Brasil fecha o dia de ontem com esse número absurdo e 4.330.455 casos positivos do Covid no Brasil. Isso, oficialmente. Segundo os especialistas, esse número é muito maior que isso. No programa de hoje eu estou recebendo o Fábio Lopes, secretário de Cultura de São Vicente, e o Éder Santana, advogado e membro da executiva do PSB, que serão os convidados do programa de hoje para a gente tratar de vários assuntos aqui. Comigo também na bancada, como todos os dias faz, o Marcos Santana, jornalista. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde que nos acompanha ao vivo no Santa Portal, Santa Cecília TV. Eu quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, ponto Baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Bom, Marcos, nós tivemos na madrugada, porque é amanhã, né? 6 horas é manhã, não é mais madrugada, não. Às 6 da manhã já alguma movimentação, mais uma movimentação da Polícia Federal na nossa região e desta vez na Praia Grande. Me parece que houve um confronto e houve, inclusive, morte na Praia Grande. Você tem alguma notícia sobre isso? Exatamente, uma ação do Ministério Público do Estado, com apoio do GAECO e do GAT, com apoio também da Rota. Foram várias cidades do Estado, foram 21 alvos dessa operação de busca, apreensão e também prisões. E em Praia Grande havia uma grande liderança dessa facção criminosa que domina os presídios e fora também os presídios aqui, não só de São Paulo, mas também do Brasil. Uma das lideranças estava instalada em Praia Grande. Essa liderança, ela reagiu à ação dos policiais e foi morta em confronto. Essa investigação do Ministério Público Federal investiga essa facção que movimentaria ao menos 100 milhões de reais por mês com essa atividade ilícita, Altair. Aí mais uma ação aí da Polícia Federal, né, e dessa vez na nossa região, e me parece que havia muito explosivo no apartamento, por isso o GAT foi chamado. Mas vamos esperar que nada tenha ocorrido fora, que ninguém tenha se envolvido, né, e se machucado ou se ferido aí nessa ação aí que foi realmente violenta na Praia Grande. Bom, meus convidados de hoje aqui, o Fábio Lopes, secretário de Cultura de São Vicente. Fábio, boa tarde, um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Altair, boa tarde, Marcos, boa tarde ao colega, advogado, doutor Éder Santana. Uma grande alegria poder participar, voltar a essa bancada, discutir os assuntos da nossa região, da cultura e de São Vicente também. Éder Santana, advogado e membro do PSB. Prazer tê-lo aqui, Éder. Prazer é todo meu, eu já frequento Santa Cecília há alguns anos, tenho um carinho muito grande por esse grupo, né? Estamos aqui para tentar debater um pouquinho, Altair, Fábio, Santana, né? Sou
chefes de um departamento na prefeitura também, que cuida dos parques, aquário, orquidário, jardim botânico, a Codevida também faz parte desse equipamento, desse departamento, e a gente está aqui para debater o que for necessário. Já aproveitando nesse assunto que você fala aí, nós temos aí no Brasil aí uma queimada, um absurdo aí, né, em termos de incêndios por todo o Brasil. Principalmente no Mato Grosso, né, Rondônia, norte queimando, né, ardendo em chamas aí, sem contar na Califórnia, né, 33 ou 34 pessoas já perderam a vida, e a Califórnia, lá o estado de Washington também, o Oregon queimando tudo. Como é que está a seca na Baixada? Tem atingido alguma desses parques, algum problema sério com isso, Éder? Olha, felizmente aqui em Santos a nossa situação está normal, os nossos parques têm tido um cuidado especial, passamos algum tempo fechados ao público, o Jardim Botânico reaberto agora recentemente, nós estávamos com várias obras lá, não tivemos problemas. O orquidário trabalhando normalmente, o aquário está fechado, a gente capta a água do mar direto aqui da nossa orla, né? Enfim, felizmente, para a nossa cidade nós não temos nenhum problema mais grave. Essa seca realmente está, né, maior do que outros anos aí. Inclusive, os reservatórios que servem a Grande São Paulo, né, a Guarapiranga parece estar com 40% menos água do que no ano passado, no mesmo período do ano passado. Então já parece aquelas ilhotas, né, no meio da represa, o que preocupa muitas pessoas. Então é hora de tirar aí o pé do acelerador, quer dizer, a mão da torneira, né, melhor assim, tirar a mão da torneira, fechar um pouco mais a torneira, banho mais rápido, porque a gente não sabe como é que as coisas vão se dar aí quando chegam as chuvas. Mas dizem que não haverá falta d'água. Mas é bom sempre economizar, que água é um bem finito, né, Fábio? As pessoas não têm essa cultura de achar que água é a vida toda, mas não é verdadeiro isso não, né? Sem dúvida, é importante ter essa característica de preservação do meio ambiente de uma maneira geral, e existe até um comportamento cultural, né, que precisa ser cada vez mais divulgado, no sentido de que as pessoas preservem o meio ambiente. A água é sempre uma preocupação recorrente, não só no período de seca, mas em outros períodos também. A gente não pode simplesmente ficar dependente da meteorologia, das chuvas, e é importante que cada cidadão cumpra o seu papel, o seu dever de preservar o meio ambiente como um todo, e em especial a água também. Deixa eu perguntar aqui ao Fábio. Fábio, como é que está essa coisa da cultura, né? A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro não deu a devida atenção, ou pelo menos a atenção que deveria dar, né, de início aí à cultura no Brasil. Isso foi ficando. Como é que está essa coisa hoje? Como é que estão tratando a cultura hoje em termos nacional? Quer dizer, de cima para baixo. A cultura vive um momento de instabilidade, né, fruto dessas sucessivas trocas dos secretários nacionais de cultura, né? Primeiro nós tivemos o Henrique Pires, depois deixou de existir o ministério, né? Passou para a secretaria. No início teve o ministério foi diminuído para uma secretaria, foi ligado ao Ministério da Cidadania, depois teve lá uma discussão, ele passou a fazer parte do Ministério do Turismo, tivemos aí sucessivas trocas de secretário. Só neste ano nós tivemos o secretário Mário Frias, é o terceiro secretário de Cultura, então, sem dúvida alguma que essa sucessão de trocas, ela prejudica o desenvolvimento de qualquer trabalho. Eu hoje sou presidente da Associação de Dirigentes Municipais de Cultura do Estado, e a gente tem avaliações nossas de substituição dos dirigentes municipais, dos secretários, a cada 1 ano e 4 meses, ou seja, troca de secretário de Cultura mais do que se troca de técnico de time de futebol. Então, isso tudo dificulta muito a continuidade. A cultura, o setor cultural foi severamente atingido, assim como outros, em razão da pandemia, em razão do isolamento social. O artista, ele necessita da plateia para fazer sua apresentação. Claro que a gente tem outras vertentes, em especial no audiovisual, mas, de uma maneira geral, todo o setor de economia criativa, o setor de eventos, todos os setores que compõem a cultura foram severamente atingidos. E isso mobilizou o setor cultural também a dialogar com o governo, e aí por uma questão de justiça é importante dizer que o governo também atuou e o presidente da República sancionou uma lei importante, que é a 14.017, que é a conhecida Lei Aldir Blanc,
que está oferecendo um socorro para estados e municípios no montante de 3 bilhões de reais, recursos da própria cultura, recursos que estavam alocados no Fundo Nacional de Cultura, e desses 3 bilhões, 1,5 bilhão serão divididos pelos municípios. Então, algumas cidades já receberam, outras vão receber até o mês de outubro, baseado no escalonamento, mas vai servir de suporte nesse momento para fomentar a atividade cultural, a socorrer em primeiro lugar as pessoas. A lei ela é dividida em 3 espécies de auxílio, né? Um deles para as pessoas físicas, uma segunda faixa para os espaços de cultura e coletivos informais de cultura, e uma terceira parcela para a publicação de editais, que além de fomentar a cultura, ela proporciona que o artista desenvolva o seu trabalho e que a sociedade, como contrapartida, também tenha a oportunidade de ter acesso à cultura de forma gratuita. Então, a Lei Aldir Blanc, nesse ano, sem dúvida alguma, fará um grande diferencial. Mas é importante a gente ter uma política pública de cultura estruturada, especialmente no âmbito federal, porque novos desafios virão. A gente tem passado esse período de aplicação da Lei Aldir Blanc, a gente tem o ano que vem um grande desafio, porque os efeitos da pandemia no setor da cultura serão ainda sentidos durante muitos anos, e a gente precisa, de alguma forma, repor esses recursos no Fundo Nacional de Cultura e fazer essa transferência, em especial, do governo federal para os municípios onde as pessoas vivem. Ô, Fábio, você falou aí da contemplação da classe artística. Quem é que recebe esse auxílio aí do membro do artista? Que classe artística recebe? Cantores, compositores, atores? Quem é que recebe? Qual é a ajuda física realmente nesse sentido? No início da discussão, da elaboração da lei, a lei é fruto de um projeto de lei, foi proposto em março ainda, no início do isolamento social, e ao longo de todos esses meses houve uma grande discussão sobre a aplicação da lei, a destinação dos recursos. No final de junho, o presidente da República sancionou esse projeto de lei, transformando ele em lei, mas ainda existiam muitas dúvidas no ponto de vista de regulamentação. Então, para encurtar aqui todo esse trâmite, a lei assegura um auxílio emergencial de R$ 600 para artistas que comprovem uma efetiva prestação de atividades culturais nos últimos 24 meses, não precisa ser necessariamente ao longo dos 24 meses, mas que tenha, durante os últimos 2 anos, aí, produzido algo em relação à cultura. Esse inciso, por uma discussão nossa, que a regulamentação contemplou, ficou sob responsabilidade do Estado. O governo do Estado vai anunciar amanhã, através de uma articulação que nós tivemos aí com a Secretaria de Estado da Cultura e a Associação de Dirigentes Municipais de Cultura, o Estado assumiu essa responsabilidade, a regulamentação contemplou. Então, o Estado vai lançar um cadastramento onde os artistas vão aderir através dessa plataforma, mencionando, uma autodeclaração de que são artistas, comprovando essa produção cultural que eu falei, e o Estado, obviamente, vai fiscalizar essas informações que foram lançadas lá. Eles vão receber ainda. Então, eles vão receber. Ainda. A lei prevê a retroatividade a 1º de junho destas parcelas. Okay. Então, são parcelas de R$ 600. A expectativa é que as parcelas já sejam pagas de uma só vez, em razão dessa retroatividade que a lei prevê. Agora, é importante destacar que, mesmo nesse inciso que compete ao Estado, existem vários fatores que impedem as pessoas de receberem. Então, quem recebeu o auxílio emergencial geral do governo de R$ 600 não pode acumular esse auxílio. Aqueles que tiveram renda bruta acima de R$ 28 mil no ano passado não podem receber esse auxílio. Beneficiários do INSS, por exemplo, não podem receber esse auxílio. Então, tem várias limitações ali para evitar que esse recurso chegue a quem não precisa. A Lei Aldir Blanc, ela tem a característica de ser um auxílio emergencial. Não é pura e simplesmente uma transferência de recursos, é uma transferência de recursos para a pessoa sobreviver, para a pessoa se alimentar e ser socorrida nesse momento. Uma segunda faixa é para os espaços de cultura e coletivos, que tem uma variável de R$ 3 mil a R$ 10 mil mensais para custear o prejuízo que esses espaços tiveram com folha de pagamento, com luz, água, aluguel. Isso ficou sob responsabilidade dos municípios. E o inciso 3 do artigo 2º da lei fala sobre a publicação de editais. Então, os municípios também, num percentual mínimo de 20% do valor que vão receber, eles precisam aplicar em editais para que os artistas possam também receber serem selecionados, é claro, receber por esse edital, por serem selecionados no edital, e a sociedade vai ter uma contrapartida cultural, respeitadas aí as normas sanitárias, de isolamento social, para que esse recurso efetivamente consiga chegar nessas pessoas. O importante é
que as pessoas estejam cadastradas, então os artistas, as pessoas físicas precisam aderir a partir de amanhã nessa plataforma que o Estado vai lançar às 15 horas, e os coletivos e espaços de cultura precisam procurar suas prefeituras para poder fazer o cadastramento. Bom, Éder, nesse sentido aí dessa fiscalização é muito importante, porque o que teve gente, inclusive, olha, pessoal aí da área militar, recebendo o auxílio emergencial, uma vergonha, né? Isso é uma vergonha, isso é um crime. Essas pessoas não só deveriam devolver o dinheiro dobrado, pagando multa em cima disso, como serem processadas e presas. Porque não é possível, né, numa pandemia dessa, independente do governo Bolsonaro, ser governo Bolsonaro ou não, independe disso. Isso é outra coisa, isso é ser cafajeste demais, né? As pessoas que não precisavam receberam dinheiro. Olha, vale observar, primeiro, só especificamente sobre a lei, quando a gente fala que aquele que recebeu até um determinado limite no ano passado não pode se habilitar ao recebimento, isso me parece um tanto quanto injusto, já que é justamente neste ano que nós passamos a ter problemas muito sérios de renda. Né? As pessoas ficaram desempregadas este ano, não foi o ano passado. Quer dizer, deveria ter uma exceção para esse tipo de situação. Agora, obviamente, aqueles que se colocaram como necessitados, se cadastraram, ele tem algo que no direito a gente fala muito e todo mundo conhece, que é a boa-fé e a má-fé. Este tem má-fé. E aquele que tem má-fé, gente, tem que responder, mas responder duramente. Nós não podemos ficar passando a mão, tá? Não dá para dizer, olha, o militar, ele não entendeu direito e acabou se cadastrando. O que é isso, gente? Quem é que se cadastra sem querer? Ninguém se cadastra sem querer, tá? Este tem que ser punido, tem que ser processado e tem que ser punido. Não será preso? Não será preso porque será um crime de menor potencial ofensivo, etc. Mas ele tem que perder pelo menos a primariedade. Tá? Esta é a regrinha básica do direito, da boa sociedade. Tá? Não tentar se locupletar. Este é o fundamental. Tem que responder sim. Olha, não só os militares aí, mas o que teve de funcionário público, principalmente no governo do Paraná, né? Teve milhares de funcionários públicos municipais, estaduais, que fizeram isso. Federal, inclusive. O Brasil inteiro. Teve uma canalice pelo Brasil inteiro nessa coisa de aproveitar esse momento para receber R$600. Familiares de deputados. Sim. Loucura. Isso. Agora, teve também aquele caso do cara que pegou lá um CPF, pegou o CPF do Santana, do Marcos Santana, inscreveu o nome dele lá e recebeu. Teve muito disso, mas aí é outro departamento, isso é outra coisa que merece uma apuração, porque teve gente que, quando soube, mas eu estou recebendo, não fiz. Isso tem muito, isso as pessoas fazem, a malandragem está solta por aí, quer dizer, então, não tem jeito. Passou por esse problema não, né, Santana? Graças a Deus, não, né? Graças a Deus não. Só agora, foi um exemplo aqui. Cara, agora, o Altair, o Fábio chamou atenção para o caráter emergencial desse auxílio para a classe artística, e isso acabou só saindo, de novo, por conta da pressão da sociedade, da classe artística que se mobilizou e também pelo Congresso Nacional, mais uma vez aí, porque se dependesse do ministro Paulo Guedes, mais uma vez os artistas iam ficar a ver navios, né? E demonstra claramente aí o descompromisso, a falta de importância que o governo federal dá para o segmento cultural. Primeiro, ele vê fantasma onde não existe. Ele acha que qualquer artista, qualquer manifestação artística é um grupo de comunistas, marxistas, comedores de criancinha e por aí vai, né? Tanto é que os indicados para ocupar os cargos principais, primeiro, a redução do status de ministério, né, que virou secretaria. E segundo, que a ocupação dos titulares desse cargo foram pessoas completamente alinhadas ao que se auto-intitula filósofo Olavo de Carvalho, né, que ele também vê fantasma em tudo quanto é parte e quer libertar o Brasil e o mundo do avanço comunista, né? Primeiro tivemos ali aquele maestro que eu esqueci o nome, mas é até bom que eu esqueci o nome, porque é um sujeito da criança, o nome tem que ser jogado na lata de lixo da história, que ele gravou um vídeo aí com características claramente com inspirações nazistas e que ele queria fazer uma cultura como se fosse ariana no Brasil, né? E aí também foi defenestrado o caso. Depois tivemos a Regina Duarte, que também... É que o namoro demorou muito com a Regina Duarte, né? Eu vi um namoro assim muito prolongado, por isso que deu problema, né? E não deu certo. Foi um desastre também.
também temos o titular da Casa Palmares, que é um negro que é racista. Que é racista. É um negro racista. Que ele depõe completamente contra a luta dos direitos dos negros. E agora temos aí o Mário Farias, né? Que era Mário Frias, que parece que é um ator que era da Malhação, do Big Brother, alguma coisa assim. É um obscuro qualquer também, que também está rezando pela cartilha do Olavo de Carvalho e dos filhos do Jair Bolsonaro. E agora existe um confronto dentro da secretaria entre os olavistas e, vejam vocês, a ala militar, né? Foi trocada aí a titularidade da Funarte, foi tirado mais um ser obscuro aí e foi colocado um militar. Quer dizer, eles mesmos não se entendem. E nesse tiroteio todo aí, quem acaba sendo prejudicada é a cultura do Brasil. Bom, de qualquer forma, a gente espera que realmente, a partir de agora, aí, haja esse socorro aqui por parte do governo federal, não é? Com a classe artística, pessoal aí que faz arte, que vive de arte aí, realmente nesse ano, ninguém conseguiu fazer nada. Né? A dificuldade que esse pessoal está vivendo. Não é fácil de viver de arte num país como o Brasil, já é difícil normalmente, e quando cai numa pandemia como essa, então a coisa fica 1000 vezes muito mais difícil. É um problema seríssimo e a gente espera que isso seja resolvido e realmente pago essa ajuda, que é pouca, mas, sabe, é melhor do que nada. Então, retroativa a mês de junho, né? Isso, mês de junho. Serão aí 3 meses já, receberão consecutivo aí 3 vezes 6, 18, R$1.800. Já dá para dar um alíviozinho aí, né? Não dá para resolver o problema, mas amenizar o problema. O intervalo e a gente volta já com o ponto de vista. Bom, voltando aqui no ponto de vista desta segunda-feira, 14 do mês de setembro. Olha, aí foi encontrado aí o corpo do pescador José Rogério Corsi, de 53 anos, que estava desaparecido, né? E o Corpo de Bombeiros aí localizou na Praia das Astúrias, no Guarujá, nessa manhã de segunda-feira. Nós tivemos aí, na semana prolongada, muitos afogamentos. Tivemos muitas mortes, me parece que só na Baixada 11 mortes, um número absurdo. E tivemos aí 32 intervenções do Corpo de Bombeiro em salvamento de pessoas nas praias, nesse final de semana agora, né? 32 ocorrências de salvamento. Sabe, todas as semanas as pessoas estão aí metendo o pé na jaca e não estão respeitando, né? Vêm, tomam muito, já enchem a cara e essa é a grande verdade, tem que colocar isso. Eu tive ontem a vista na praia, né? E mais uma vez vou lamentar aqui o problema do lixo. O lixo nas praias, não é? As pessoas, você vê as pessoas comendo qualquer salgadinho, e de repente quando acaba eles amassam aquilo e jogam do lado, como se o jardim fosse lixeira. Cara, ou na areia, né? Eu vi no jardim, eu não cheguei à areia, mas eu vi no jardim isso acontecendo. Quer dizer, não é possível que essas coisas aconteçam, isso não tem como, aí não tem administração que consiga colocar na cabeça de cada um que, olha, você não pode jogar aí, tem lixeira, por favor, não faça isso, não é? É berço, né? Nós estamos muito atrasados em matéria de civilidade, né? Infelizmente a gente vai ter que aprender a se educar, porque está difícil a coisa. Quando na segunda-feira, quando as equipes de limpeza de praia vão às praias, não só de Santos, viu? Santos, São Vicente, não é? O Guarujá, praia, qualquer que seja a cidade de praia, caminhões de lixo que as pessoas poderiam colocar numa lixeira. Lá em São Vicente também o problema é grave, né, Fábio? É um comportamento cultural, assim como nós falamos da água. Quando se discute cultura de uma maneira ampla, a cultura ela tem uma mistura muito interessante com a arte. Muitas vezes as pessoas, quando querem discutir cultura, discutem sempre no campo da arte. A arte é um segmento dentro da cultura. Então a gente discute a evolução da sociedade, o comportamento da sociedade, é um comportamento cultural. E infelizmente tem essa característica muito triste na nossa região. A cada final de semana ou claro que se acentua com a presença dos turistas, mas é um absurdo aquilo que a gente vê nas nossas praias ao final de um domingo, por exemplo, uma segunda-feira pela manhã, em razão do acúmulo de lixo. E não é só uma questão de...
acho que é importante que o Estado ele tenha assim o seu papel punitivo, aplicar a sanção. Acho que é importante que a gente tenha uma mínima regulação da sociedade, porque existem abusos, existem ações que necessitam. A gente tem aí a polêmica da utilização das máscaras em razão da pandemia, dos números absurdos que a gente tem nessa pandemia do coronavírus. Então é importante que tenha uma sanção para que a pessoa use, mas eu defendo muito a educação, a conscientização. E o que a gente precisa fazer cada vez mais em relação a isso é conscientizar, porque não dá para trabalhar numa sociedade e você vai ficar multando cada atitude indevida das pessoas. E olha, não é, eu vou até me policiar aqui, não é só o turista que faz isso não, viu? O nosso morador também faz isso. O nosso morador aqui da Baixada, é minoria, mas faz isso. Né? Tem pessoas que jogam papel o carro está andando, né? De repente qualquer lixo jogam pela janela do carro e aí dane-se, né? As pessoas que vão lá e limpem a rua. No caso aqui, o Éder, também aqui nos parques a coisa é complicada? Nos parques não, né? Mas veja, é menor. A gente também tem um pessoal de limpeza, etc. Como está tudo limpo, você entra no parque, está tudo limpo. É igual quando você vai no shopping, né? Quando você vai no shopping, você não vê ninguém jogando nada na rua, né? Porque está tudo limpinho. Infelizmente, nos parques também é assim. Agora, você falou de lixo na praia, né? Nós instalamos, a Secretaria do Meio Ambiente instalou 20 baias no trecho da praia para recolher lixo reciclável e o lixo orgânico, né? E, infelizmente, às vezes você vê as pessoas passando e jogando na areia. É uma loucura isso. O cigarro, o micro lixo na areia, né? E a gente tem feito, ao longo dos últimos anos, né, um trabalho muito grande de conscientização. Tá? Nós aumentamos também, nos últimos anos, mais de 300% a quantidade de lixo reciclável. Santos tem tido, felizmente, um trabalho muito efetivo. Mas é revoltante acabar o final de semana e você passar no final da tarde e você vê aquela areia maravilhosa, cheia de lixo. Né? Nesse período em que a circulação estava totalmente vedada na praia, você passava por lá, você via tudo limpo. Nós estamos ainda com um trabalho de pesquisa, a gente faz um quadrilátero e começa a verificar que tipo de lixo você tem naquele quadrilátero, etc. Nesse período estava praticamente limpo. O ser humano, infelizmente, é o nosso pior agente, tá? O que é um absurdo, porque isso vai contra quem? O próprio ser humano, né? A gente tem que aprender ainda muito, né? Aprender bastante. Tem que aprender bastante ainda. Está longe do ser humano ainda chegar no seu ponto ideal. Bom, mas deixa eu mudando aqui de assunto um pouquinho, falar aqui das convenções, né? Das campanhas que começam a tomar formato. A partir de agora, os partidos fazem as suas convenções. Nós tivemos várias convenções, muitas convenções nesse final de semana, nesses últimos dias, e teremos, né? Hoje tem convenção, amanhã tem convenção. Quer dizer, essa semana mata... o prazo final, quando ficou para? Quarta-feira. Quarta-feira, prazo 16, final. né? Então, dia 16. Então, todos os partidos têm que ter essas convenções. Marcos Santana, você tem aí um número aí, você tem aí as convenções que já foram realizadas. Isso, com os seus devidos candidatos, pré-candidatos, e passam depois da convenção a ser candidatos à prefeitura e também a candidato à Câmara Municipal. Além daquelas que a gente noticiou semana passada, né, o João Vilela, o empresário João Vilela pelo Partido Novo, o ex-desembargador aposentado Ivan Sartori, pelo PSD, o Moisés Fernandes, pelo PV. Na sexta-feira agora, tivemos a ratificação da candidatura do vereador em quinto mandato, Antônio Carlos Banha Joaquim, pelo MDB, e vai ter como vice o advogado também do MDB, José Roberto Chiarella. E ontem, Altair, tivemos também a convenção do Diretório Municipal do PRTB. PRTB é o partido do Levi Fidelis. Do Aerotrem e também do nosso vice-presidente, General Mourão. Também hoje, é do PRTB. O Fidelis é candidato a prefeito em São Paulo. Exatamente. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Não, mas é bom, né? Então, e o PRTB... A coisa não é ruim. Se não fosse ruim, eles não faziam de volta. Todo ano, né? Toda eleição. E o PRTB oficializou a candidatura do advogado Marcelo Coelho e a professora e ex-policial militar Lídia Freitas Nascimento. E hoje estava marcada também a convenção municipal do PSB, para ratificar o médico Márcio Aurélio. PSB não.
PDT. PDT, exatamente. PDT aqui, Tempo, PSB não. O Éder já levantou a mão aqui, ó. Não. É verdade. E no sábado foi formalizado o PSDB, partido do atual prefeito Paulo Chine Barbosa, confirmou a candidatura de Rogério Santos a prefeito e a vice, a Renata Costa Bravo, que é presidente do Diretório Municipal do partido. O que chamou a atenção desse evento é o peso político que ele apresentou por conta dos apoios que tiveram presentes. São nada menos que 8 partidos que estão nessa coligação de apoio. Quais são os partidos que tem a relação Santos. aí? Olha, tem o PSDB, o PSB, PSL, o DEM. Quem mais? Então vamos lá, por ordem. Uau. PSDB, PSB, PL, DEM, PP, Podemos, Republicanos e PSL. PSL. Mais peso político. Isso. E estavam presentes também os deputados. Isso, né? então chamou a atenção esse peso político. Deputados federais Rosana Vale, do PSB, Nicolino Bozella Júnior, do PSL, os estaduais Kenny Mendes, do PP, Caio França, do PSB, Tenente Coimbra, do PSL, Wellington Moura, do Republicanos, e o Paulo Correia Júnior, do DEM. Quer dizer... Mas que grande parte deles aí declararam apoio aí ao candidato do governo, né? Parece que... O Rogério Santos, isso, todos eles participaram. Eu não sei se na maioria, mas todos, Todos né? eles. Todos eles, inclusive o tenente também? Inclusive o tenente também? Eu achei que o tenente Coimbra tinha não, mas então o peso político é muito pesado. O partido dele está integrando. O PSL também. está integrando a coligação. Ele chegou a manifestar a vontade de concorrer na eleição uns 2 meses atrás, mas ele já desistiu. Existiu aí um momento em que os boatos acabaram colocando palavras também na boca das pessoas, né? Rosana Vale também figurou como candidata, o Kenny figurou como candidato, o Bozella figurou como candidato, enfim. E aí vai afunilando e a gente vai vendo, fazendo meio uma peneira e vendo quem está com maior apoio, com maior preparo, com maiores condições, né? Agora, você falou de afunilar aí, o Éder, deixa eu então entrar nessa seara aí do afunilamento. Nós temos aí quantos candidatos a prefeito? Nós teremos, me parece que será a eleição de Santos com o maior número de candidatos a prefeito da história. Ou não? Olha, Porque se contarmos aí, vamos chegar a quase 10 candidatos. Ou não? Eu lembro que há algum tempo atrás tinha tinha isso pelo também? menos uns 25 candidatos. Não, mas né? não chegava, né? Agora, eu estou na dúvida sobre a quantidade. Eu acho que chegamos a ter 11 candidatos. Eu acho que Já chegamos a ter 11? Acho que sim. Talvez na primeira, depois da redemocratização, talvez. Tivemos aí alguns... num determinado momento, as candidaturas eram muito para firmar espaço. Tá? Alguns partidos realmente muito pequenos falando, não, eu vou lançar. Esta eleição, ela tem algumas características um pouco diferentes. Você tem que realmente ter uma situação, eu não vou dizer profissional, porque dá uma conotação diferente. Mas você tem que ter um mínimo de estrutura, você tem que ter seriedade ao colocar uma candidatura, né? E talvez por conta disso, alguns partidos menores deixaram de lançar um candidato. Mas mesmo assim, nós temos. Vocês me ajudam a contar, então, por favor, vamos lá. Nós temos aí o candidato do PSB, o Rogério Santos. Ok? PSDB. Rogério Santos está junto. Uma coisa do PSB. É uma coligação junto. Do PSB com o PSB. Mas nós temos o Rogério Santos. Depois nós temos aí o Ivan Sartori, que já oficializou, do PSD. Ainda não tem vice. Ainda não tem vice, mas já oficializou. Já oficializou. Nós temos o Banha, do MDB agora, não é mais PMDB, agora é só MDB, tiraram o P. Não tinha P, colocaram o P, tiraram o P. É uma brincadeira, mas vamos lá. O Banha, 3. Nós temos... João Vilela, que eu falei. João Vilela, 4. Moisés. Quem? O Moisés. Moisés, 5. Nós temos Baiar de Muzeiro, 6. Baiar confirmou? Confirmou. Douglas. Do PT. Douglas, né? Do PT. 7. Do PT. Advogado. Guilherme, do PSOL. 8. E temos mais aí. Quem mais? Nós temos o Vicente Cassione. É candidato? Eu não sei se confirmou a convenção. Não está confirmado. Em convenção não, mas ele disse que é candidato. 9. Nós teremos no mínimo 10 candidatos aí, é isso? Sim. 10 candidatos disputando a prefeitura de Santos. Marcelo Coelho, né, que eu falei. 10. Então os 10. Mas acho que deve ter mais uns 1 ou 2 perdidos por aí. O número é bastante grande, é uma eleição bastante concorrida, não é?
E São Vicente, conta pra gente, Fábio, como é que tá a coisa lá? É uma ação similar também, muitos candidatos se lançando aí, acho que a política vive um clima de instabilidade, fruto das últimas eleições. Essa eleição ainda vai ter um incremento maior, que é a pandemia, que limita a ação das campanhas, das candidaturas, aquele corpo a corpo, aquelas grandes reuniões, elas não acontecerão. O próprio adiamento das eleições para novembro prolongou esse prazo de pré-campanha, que já é por si só, no âmbito do direito, um período bastante instável, né, daquilo que pode, daquilo que não pode. Mas a gente vai ter também um grande número de candidatos lá. A meia dúzia, pelo menos, né? O prefeito é candidato à reeleição, sem dúvida. E as convenções estão acontecendo aí, vão acontecer até a próxima quarta-feira. Será uma eleição disputada, como todas, e com essas novas características aí que eu pontuei, sejam elas pelo ambiente que se instaurou nos últimos anos no país, a questão das redes sociais, fake news, são temas que virão à baila de uma forma recorrente na eleição, e também esse diferencial dessa eleição específica em relação aos efeitos da pandemia. Na cidade de São Vicente, nós tivemos aí ontem, me parece que ontem, a convenção do PSDB, ou no sábado, foi ontem ou no sábado, que oficializou a candidata Solange Freitas como candidata a prefeita de São Vicente. Quem mais? Teve outra convenção já em São Vicente? O Caio Amado está... O Caio Amado já, mas acho que não fez convenção. Não fez convenção ainda, né? mas tá... A convenção do prefeito candidato à reeleição será amanhã, será amanhã, dia 15, e as outras vão aí se suceder e tem até quarta-feira para acontecer, para a gente poder fechar esse cenário, que é importante para o eleitor ter aí com antecedência os nomes, cumprindo a própria lei, e poder fazer a avaliação devida aí de onde depositar o seu voto. Nós temos lá o Caio Amado, né, que é Podemos, temos a Solange Freitas pelo PSDB, o Pedro Gouveia, MDB. Né? Temos o Valquírio, né, da área continental, o Valquírio candidato também, não me lembro do partido Valquírio aqui agora, e temos uma candidatura do PT com o PDT, se não me engano, os partidos de esquerda se uniram para fazer uma... Então nós teremos uma meia dúzia de candidatos também à prefeitura de São Vicente. No caso de São Vicente, Pedro Gouveia vai para a reeleição, no caso de Santos não é reeleição, né? No Guarujá é reeleição do Suma, e em Cubatão também é reeleição, né? Sim. Praia Grande também não é reeleição, Mourão também deixando o cargo aí, uns 8 anos de mandato. Quer dizer, nós temos alguns locais que são reeleição, e reeleição sempre é um pouco mais, me parece, apimentado, né, não? A reeleição, quando tem reeleição, parece que é mais apimentado, né? O prefeito disputando a eleição, né? Sem dúvida que é o prefeito. Na verdade, a reeleição, eu acho que ela é um pouco mais problemática, né? Você faz entre aspas, a acusação, olha, você não fez ou você fez. Mas tem aquela coisa do cara estar também no mandato, eu vejo que é mais fácil a reeleição do que... Tem o ônus e tem o bônus, não tem jeito, né? Só uma observação, só para voltar um pouquinho lá atrás, nós recolhemos nos dias 11, 12 e 13, 89 toneladas de lixo nas praias de Santos. É muito lixo. 89 toneladas foi o recolhimento, 11, 12 e 13. É inaceitável. É inaceitável. Né? É muita coisa. Tá? Mas aí, voltando à reeleição, eu não sei, veja, o Rogério, ele é o candidato aqui em Santos. Da situação, sim, do prefeito. Obviamente, por ter ficado 7 anos e meio no governo, é quase como uma reeleição, uma disputa de reeleição, porque ele vai responder todas as eventuais críticas, embora eu pessoalmente acho que são poucas, a este mandato. É normal. Agora, se fosse reeleição, o prefeito que tem uma memória fantástica, você conversa com ele de alguma coisa que aconteceu há 5 anos, mas ele não pensa nem 5 minutos, ele já na hora, ele tem realmente uma memória danada. O Rogério esteve com ele todo esse tempo, ele é o candidato do prefeito, né? Ele vai ser tão massacrado como se fosse o próprio prefeito. Né? Eu sei, mas eu digo quando é prefeito, você leva o teu nome, fala, olha, eu estou na reeleição, sou eu, né? Eu fiz, eu vou fazer. Aí quando você não é, aí você tem que passar, falar, olha, o meu candidato é esse. Eu vejo que é mais apimentada, mas claro que tem o ônus e bônus, né? Altair, o prefeito, o Éder falou uma coisa muito interessante, que quando é reeleição, realmente... não deixa de ser uma avaliação de mandato, né? Se ele para ou continua, é como se fosse, na verdade, um referendo, né? Desde que a reeleição foi instituída no Brasil,
na prática, ela é um referendo se o atual ocupante do Executivo ele continua por mais 4 anos. Para ou continua? Tanto é que a presidente da República, praticamente, todos foram reeleitos, né? O Lula, o Fernando Henrique, Lula, Dilma foram reeleitos. E também nas esferas municipais também, a regra é o prefeito ser reeleito. Tem alguma exceção assim que o prefeito tem um desempenho muito mal avaliado, ele perde, muitas vezes perde até no primeiro turno, como aconteceu em Guarujá, os prefeitos perderam no primeiro turno. Frustração menor. É bastante. E o que chama atenção, por exemplo, em Guarujá, é o amplo arco de alianças que o prefeito Suman conseguiu reunir em torno dele. São nada menos que 14 partidos. E em Santos também não deixa de ser uma avaliação de governo, porque apesar de não ser o Paulo Alexandre disputando uma terceira eleição, ainda assim é uma pessoa muito próxima a Paulo Alexandre Barbosa, foi o seu secretário de governo, está com o Paulo Alexandre nesse governo desde o primeiro dia, ele participou da transição do governo. Né? De continuidade, então, na verdade, assim, quando o Éder fala muito bem, o candidato tem que, a reeleição, ele sabe muito bem, sabe na ponta da língua e vai responder pelo governo. Eu acho que nesse caso do Rogério também vai acontecer. Sim, porque ele esteve junto do prefeito em todos né? os atos, né? E foram obras, claro, a gente não vai falar quais são as obras, né? E logicamente também... Mas ele acompanhou tudo. E tem o bônus também de ele ser o grande alvo dos adversários. Né? Claro, sem dúvida. O Fábio, você ia falar alguma coisa? Por favor, pode completar. Eu penso que tem ônus e bônus em relação ao prefeito, mas o prefeito ele acaba ficando mais exposto, porque as pessoas querem atacá-lo diretamente. Sim, então, por mais que, no caso aqui, o Rogério não ele seja o candidato do governo, tem esses 7 anos e meio aí como secretário de governo, antessala do prefeito, mas é outra figura. Então, o ataque incisivo ao prefeito, nesse momento de reeleição, ele traz esse ônus, né? E é claro que o próprio prefeito falar de si próprio é um fator importante para ele poder imediatamente justificar aquilo que fez, as ações que produziu na cidade. Só corrigindo aqui, eu falei de alguns candidatos da Prefeitura de São Vicente, talvez tenha me esquecido de algum, e acabei me esquecendo do ex-prefeito Billy, que também é candidato. Né? Acho que não fez a sua convenção, deve estar fazendo agora, mas o ex-prefeito Billy também é candidato à Prefeitura de São Vicente. Então nós temos aí boas disputas em toda a região. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já aqui no Ponto de Vista. Estamos de volta aqui no Ponto de Vista desta segunda-feira, hoje 14 de setembro. Olha, tem algumas coisas que eu realmente não entendo. E aí vou pedir a ajuda de vocês aqui para me ajudar, né? Não entendi. O presidente Bolsonaro, ele vetou o perdão da dívida das igrejas, né? Mas, olha, vou vetar, mas sugeriu ao Congresso que derrubasse o veto. Dá para explicar, Marcos, você que é mais antenado que eu nesse sentido aí de coisas do governo? Se não fosse o presidente da República, a gente falava que era uma malandragem, né? Coisa de malandro, né? Malandro de esquina que faz isso, né? Mas, eu vou vetar, mas vocês derrubem meu veto. Pois é, mas é a própria inconsistência, a própria paradoxo em pessoa. Ele disse que se fosse deputado federal, vetaria, né? E disse que alegou que foi obrigado por conta de poderia sofrer um processo de impeachment e tal, né? Mas, na verdade, é o malandro da esquina que está se comportando ali, né? A gente não pode ter outra leitura, cara. Ô, Éder, dá para entender? Dá para me explicar ou não? Eu acho que existem coisas que a gente pode explicar, mas não publicamente. Tá. Fica difícil? Fica difícil. Veja, isto a gente pode dizer que é falta de coragem, a gente poderia dizer, se não fosse presidente, que é falta de caráter, a gente poderia dizer algumas coisas, né? Alguém que eu sou um ferrenho crítico desse presidente, tá? E é nosso presidente, ponto, isso é fato, né? Mas eu sou um ferrenho crítico. Alguém que foi deputado durante tantos anos e não tem um projeto que tenha sido aprovado, que trouxesse algum benefício para a sociedade, para mim já não é um exemplo. Virou presidente e fala, olha, eu só vou vetar, mas, pessoal, olha, derruba meu veto porque eu quero beneficiar estes que estão há tantos e tantos anos sem pagar impostos, né, porque as igrejas têm várias isenções, mas nesse caso específico, os seus dirigentes sonegaram alguma coisa, eu não posso pessoalmente perdoar, então vocês perdoam. O que a gente pode dizer disso? É uma postura absolutamente condenável do ponto de vista moral.
Tá? É legítimo? É legítimo. É legal? É legal. Mas absolutamente imoral, no meu ponto de vista. E depois a gente coloca fora do ar algumas palavras do que a gente acha. Fábio, eu queria ouvir você. Dá para explicar para mim, Fábio? Eu queria entender Vou também. usar uma gíria, né? Ele passou a bola para o Congresso Nacional e eu penso que o presidente ele poderia, nesse caso, ter feito o seu papel, seu posicionamento ali, seja ele por uma orientação jurídica, Ministério da Economia ou que o valha, ele vetou. E ele poderia ter terminado ali. O ato da manifestação do processo legislativo do presidente termina ali. Ele, uma vez tendo se manifestado, respeitado o prazo para fazer a manifestação, ponto final, e automaticamente o Congresso Nacional, dentro da sua função, vai analisar se derruba ou não o veto. Eu creio que poderia ter parado ali, mas não parou e aí, naturalmente, vem a discussão, vem todo esse debate que já vem, em razão da polêmica desse próprio tema, já há muito tempo aí na mídia, nos jornais. Ok, Marcos Santana. Altair, além desse perdão de R$1 bilhão, a igreja de todos os créditos, sim, não só de cunho evangélico, não é uma única igreja, não são todas aqui. Nós estamos falando de um geral, para que não fique aqui, esse benefício pelo amor de Deus. Foi uma Todas. Aliás, Altair, essa aí foi uma jabuticaba implantada aí pelo deputado Soares, que é o filho do pastor R.R. Soares, que é dono de uma igreja, que eu esqueci o nome também. E além disso daí, Altair, a Fazenda Nacional diz que as 10 igrejas do Brasil devem 382 milhões de reais à União a título de impostos. As 10 denominações. Existe, além desse 1 bilhão que vai ser perdoado, tem mais 382 milhões que elas devem já para o Fisco Nacional. Maravilha, hein? É um negócio que dá dinheiro. Bom, deixa eu só falar. Bom, mudou, né? Agora o Fux é o novo presidente aí do STF, né? O Dias Toffoli já cumpriu seu mandato de 2 anos. Nós temos a vice-presidente, a Rosa Weber, né? E nós temos um novo cenário dentro do STF. Até porque, quando o presidente sai, ele volta para as turmas, né? O que é turma? Turma são duas turmas realmente de ministros que fazem a primeira turma e a segunda turma. Só que lá dentro do Congresso tem um desacordo, né? A primeira turma é de um jeito, a segunda turma é de outro jeito. Dizem que quando cai na primeira turma, a cana é dobrada. Dizem que quando cai na segunda turma, a coisa é mais tranquila. Então, eu não sei como é que vai ficar esse arranjo. Éder, você conhece as turmas do STF? Veja, é uma análise um pouco difícil, mas você tem razão, tá? As turmas, elas são bastante divididas, né? Hoje há o empate nas votações, porque um dos ministros está afastado por doença, ele nas sessões ele não tem participado, não tem votado, e existe uma turma mais condenatória e uma turma que é mais, eu não vou dizer que absolve, não, é uma mais turma garantista, mais garantista, né? Garantista, Tá? E assim, é um problema. Isso aflige muito o que a gente chama da segurança jurídica, porque você acaba acreditando que pode ter sucesso ou não, se a sorte levar o teu processo para uma turma e não para outra. Aí o cara dizem que perguntava assim, qual turma que caiu o seu processo? Dependendo da turma, o cara fala, tá bem, isso tá ferrado. É muito triste, isso é muito não triste. Pode, né? Não pode. É claro que você tem algumas decisões, eu gosto de assistir sessões, tá? Eu sei que pouca gente faz isso, eu também gosto. Mas eu realmente gosto. E você vê decisões absolutamente coerentes. Muito, não. Mas você vê decisões que elas são pré-julgadas por um sentimento, às vezes até como é que eu vou dizer, de agradar uma sociedade. Tá? A nossa sociedade, ela é condenatória. Quer dizer, o rapaz, ele roubou meio quilo de laranja, você fala, olha, vai para a cadeia. Tá? E o cara que roubou $1 milhão fala, vai para a cadeia. Não dá para ser igual. Não dá para ser igual. Tá? E as pessoas, infelizmente, têm essa noção de qualquer crime tem que ir para a cadeia. Não é assim. Não é assim, não deve ser assim. A legislação ela não pode ser apenas e tão somente punitiva.
tá? Ela tem esse objetivo, tem o caráter de recuperar, ela tem o caráter de educar, e isso tudo é importante. E o nosso Tribunal Maior, ele está, infelizmente, dividido politicamente, o que é pior, tá? Em parte porque as indicações são políticas, é uma forma, de certa forma, interessante, tem seus méritos, mas hoje, com a divisão da sociedade entre o A e B, o lado A e o B, alguns dizem o certo e errado, só que cada um acha que o outro lado que tá errado, tá? Isso vem prejudicando, acho que, toda a nossa sociedade. Fábio, quando o presidente sai da presidência, ele volta imediatamente para uma turma. Me parece que houve um arranjo lá agora para que o Toffoli ele espere mais 2 meses da saída de um outro ministro, para que ele vá para outra turma, que a turma dele seria a de número 2. E se ele voltar imediatamente, ele volta para a turma de número 1, que não é a turma dele, quer dizer, é o pessoal do garantista. Na realidade, quando a gente fala em garantista, eu também tenho um espírito garantista. Eu acho que as pessoas têm direitos, e você tem que ir até a última instância. É o que eu penso. Agora, tem um pessoal lá que é mais garantista e o outro que não dá moleza. Me parece que já está havendo esse arranjo para que o Toffoli espere para voltar para a segunda turma e não faça parte dessa primeira turma de imediato. Por isso que a sua fala no início, anunciando a posse do ministro Luiz Fux, ela é importante, porque nós vivemos no direito esse clima de estabilidade que o Edson falou, acerca dos posicionamentos das turmas, nos tribunais a gente convive com as mesmas ações, e até mesmo no Poder Judiciário, em primeira instância, um juiz tem uma conduta ou é alinhado a uma forma de pensar, e outro juiz é outro, e muitas vezes os clientes ficam esperando a própria sorte na hora da distribuição do processo para ver em que vara vai cair, como vai ser o pensamento desse juiz. Por isso que é importante, e falo sobre a posse do ministro, que o presidente do Supremo Tribunal Federal dê segurança. Segurança através da relação harmônica entre os poderes, essa segurança que a gente precisa construir para aprofundar debates maiores, como a forma de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também dos demais tribunais superiores ou dos tribunais de segunda instância, como o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que a gente tenha maturidade para poder discutir isso, o aprimoramento desses mecanismos de preenchimento dessas vagas, a gente precisa ter uma relação sólida e sadia na cúpula desses poderes, seja no poder judiciário, no poder executivo ou no poder legislativo. A gente precisa parar no Brasil de cada um poder querer interferir na seara do outro. Muitas vezes o judiciário legislando, muitas vezes o legislativo querendo fazer o papel do poder executivo. A gente não pode, tem que haver essa harmonia, esse papel hoje, esse dever em relação ao poder judiciário está nas mãos do ministro Luiz Fux. É importante que ele dê esse recado à nação, ao Brasil, para que a gente possa discutir de uma forma mais madura essas outras questões que são importantes para o direito. A gente, como um exemplo de discussão jurídica, a gente tem a prisão em segunda instância. Nós tivemos julgamentos extremamente apertados, nós tivemos posicionamento do maior tribunal de justiça do Brasil que foi modificado por força dessa forma divergente de pensar. Então, num ambiente tão complexo, é importante que o presidente do Supremo seja firme e tenha esse recado de harmonia entre os poderes. Olha, só para deixar claro, a primeira turma é composta pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Marco Aurélio, pelo ministro Luiz Fux, que agora deixa a primeira turma e assume a presidência, né? Pelo ministro Roberto Barroso, e pelo Alexandre de Moraes. Está faltando aí o Melo, né? Isso, Melo. Ele está afastado. O decano Celso de Mello. O Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, que é o Celso de Mello que está afastado por problemas médicos, é isso? Isso. Então, essa é a discussão. Pois não, Marco, alguma coisa? A gente só não pode falar que o Dias Toffoli, que acaba de sair da presidência, vai deixar saudade, não vai deixar saudade, porque a gente não sabe como vai ser a atuação do novo presidente. Mas a atuação do Dias Toffoli, não sou eu que digo isso, vários juristas, vários advogados, até integrantes do Ministério Público dizem isso aí, que a atuação do Ministério do Dias Toffoli, ele não representou a grandeza que o Supremo Corte do Brasil deveria ter. E, em certos pontos, ele até se acovardou diante de pressões e ataques muito frontais, tanto do próprio presidente da República quanto dos seus filhos e seus demais apoiadores, né? Para começar, o Dias Toffoli ele colocou
um militar para ser o seu assessor direto. Sim. Ali, era o ministro, que depois ele virou ministro, né, o general Fernando Azevedo. E depois disso, numa solenidade, ele falou que não houve golpe de 64, foi um movimento, quer dizer, algumas coisas. Agora, ele gourmetizou o golpe. Se valer aí a entrada do ministro Fux aí, o pronunciamento, né, do ministro Fux aí, ele deu alguns recados, né, na sua entrada. Diz o seguinte, olha, os poderes são harmônicos entre si, mas esse mas aí foi de uma, sabe, clareza, cada um vai tomar o seu rumo direitinho aí, sem interferência. Você assistiu? Exatamente. E os poderes são harmônicos, mas são independentes. Então, é preciso respeitar o judiciário na mesma hierarquia que o executivo e que o legislativo. Ele foi muito claro, muitas vezes ele foi muito claro. Ele deu recado. Eu, particularmente, tenho uma expectativa que... Também tenho. Se me permita fazer um contraponto, lembrando que o Toffoli veio lá, advogou para o PT, sim, etc., né? Todo mundo esperava... O Toffoli não foi juiz nem promotor, né? Não teve carreira no Ministério Público nem na Justiça. Então, se esperava um posicionamento político dele, ele acabou tendo posicionamento político, mas de outro lado. Mas eu queria dizer que, na verdade, me parece que o presidente de um tribunal, como é o STF, deve ser o mais calado possível. Sim. O judiciário tem que ser calado. O judiciário é um poder para decidir. São disputas que chegam a ele. Quando o judiciário, quando eu digo ficar calado, ele não tem que ficar falando dando entrevista toda hora, né? Que deve prevalecer sobre A ou B. Sabe? O judiciário está lá para ser o nosso garantidor, tá? De que as disputas serão bem resolvidas com equidade. Tá? E quando eu vejo um presidente de um tribunal fazer um discurso muito político como foi, embora eu até possa concordar com algumas coisas, o que me incomoda é que não deveria ser. Tá? Não deveria ser tão político. O Poder Judiciário deve ser um poder neutro. É claro que todo juiz é uma pessoa e ele nunca será neutro. Ele tem uma posição, ele tem uma ideologia, mas ele deve guardar para ele. Tá? Olha, quando eu falei aqui que o Toffoli não foi membro do Ministério Público, nem da Justiça, nem juiz, né? Não veio... costumeiramente eles vêm, mas para ser ministro não precisa saber nada disso. O Fux vem, tem essa característica. Agora, tem que ter notório saber jurídico. Isso é importante. Se tiver isso, já está de bom tamanho. Encerrando o programa de hoje aqui, só vou encerrar o programa com uma nota, não é uma nota, né, mas é constatação. A cantora Vanusa, que foi sucesso no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, Jovem Guarda, quem que não conhece a Vanusa? A Vanusa passa por momentos muito difíceis, ela está internada aqui num hospital de Santos, no Estivadores, e passa por momentos muito difíceis. Realmente é uma pena a gente ter que noticiar isso, mas ela tem enfrentado aí momentos difíceis na UTI de um hospital. Santos tem sido, assim, a salvação para muitos artistas, muitas pessoas de São Paulo vêm se socorrer do nosso... É bom a gente colocar isso, né, para saber da grandeza que nós temos aqui na Baixada de hospitais, de médicos, de tudo isso. E a gente vai torcer muito para que a Vanusa se recupere, que vem passando por momentos difíceis. Éder, muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço a presença, o convite neste programa. Eu gostaria de apenas lembrar, por causa do judiciário, né, eu quero muito, mas é muito mesmo, que nós não tenhamos um juiz que vá na praia e ofenda um guarda municipal, dizendo que ele tem razão, sabe? Um descumpridor de lei. Isto me revolta. Na hora que nós não tivermos servidores do judiciário como é este, porque é um mero servidor, tá? A coisa está bem a coisa vai andar melhor. Tá? Obrigado a todos. Fábio Lopes, secretário, muito obrigado, Fábio. Obrigado, Altair, obrigado, Edson, por dividir a bancada, obrigado, Marcos, uma grande alegria poder participar e um recado especial para todos da cultura, façam o seu cadastro no Estado e nas suas prefeituras para ter sucesso na Lei Aldir Blanc. Muito obrigado, Marcos, até amanhã. Obrigado, até amanhã. Muito obrigado você, até amanhã, se Deus quiser.